Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos agradecidos a Deus porque estamos iniciando uma nova semana de estudo, uma nova semana de trabalho. Queremos agradecer a Deus pelo sábado que tivemos, por este final de semana que está nos concedendo. Que Deus esteja com cada um de vocês e que nós tomemos como propósito em nossa vida buscar, estudar a palavra de Deus, ter comunhão com Deus logo nas primeiras horas da manhã. Que nós não saiamos para o trabalho ou para as nossas atividades sem antes termos a nossa comunhão com Deus. Vamos criar este hábito, porque isto é muito bom para a nossa vida espiritual, para que nós possamos nos proteger contra as astutas ciladas que o inimigo tem para colocar diante de nós durante o dia. E buscando a presença de Deus, a direção de Deus, a orientação para o dia que está à nossa frente, com certeza Deus nos mostrará o melhor a fazermos as decisões que temos que tomar. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês, dos seus familiares, e continuemos neste propósito de conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por tudo quanto nos tens dado até este momento, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens estado conosco, não nos tem faltado nada, porque Tu és tudo para nós. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis a Ti, mesmo em meio às provações, às tentações, às dificuldades da vida, que nós não venhamos a nos desviar do Teu caminho e que possamos, muito em breve, estar contigo nos céus. Queira derramar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Neste momento, queremos estudar a Tua palavra. Abra a nossa mente para o entendimento. Nos ajude a compreender e fazer a Tua vontade, não a nossa vontade. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Esta série de estudos que nós começamos na semana passada, falando sobre administração cristã. A Bíblia, como nós dissemos na semana passada, ela tem orientação para todos os aspectos da vida que nós vamos enfrentar. Basta que nós estudemos a Bíblia para que nós busquemos a orientação, a direção na palavra de Deus e nós vamos encontrar ali resposta para todas as situações que nós vivemos em nossa vida. E uma das situações que nós vivemos e que nós precisamos da orientação de Deus, especialmente nestes dias atuais em que nós estamos vivendo, é exatamente a orientação, como nós deveremos melhor agir. Por quê? Porque, como nós dissemos na semana passada, nós seres humanos e também incluindo os cristãos, estamos sendo bombardeados a cada instante por propagandas, pela mídia, fazendo com que nós nos tornemos consumistas, nós compremos, adquirimos as coisas sem necessidade às vezes, sem nós precisarmos. A mídia faz com que nós vemos aquele comercial e faz com que nós sentimos necessidade daquilo que está sendo apresentado e então, com muito esforço, com sacrifício ou mesmo sem poder, nós adquirimos aquilo que está sendo anunciado e depois nós vamos ver que nós não precisávamos daquilo. E eu disse também na semana passada que nós vivemos numa época em que o ser humano ele tem a ânsia de possuir, de adquirir as coisas e depois que adquire, o tédio de possuir. Não era bem isso que eu estava precisando, não é isso que eu quero, isso não me agrada, e então vem aquele tédio. E outra coisa que também nós cristãos enfrentamos é que nós vamos tentando, viver semelhante às pessoas que estão sem Cristo no mundo. Elas só pensam no bem-estar delas, elas só pensam em adquirir as coisas, em exibir diplomas de faculdade, doutorado e pós-graduação e outros cursos mais de faculdade que fazem, E então elas tentam preencher o vazio com essas coisas, com viagens, conhecer novos lugares, e isto tudo às vezes sem poder.
E nós sabemos a situação que o mundo enfrenta, a situação crítica financeira, e muitos de nós estamos envolvidos nessa crise e nós não temos às vezes condições. Então nós temos que procurar viver de uma maneira que nós estejamos com a consciência tranquila, estamos vivendo bem com os nossos familiares, com os nossos amigos e estamos em paz com Deus. É o mais importante. E na semana passada nós já vimos alguns estudos em que Jesus mesmo ele disse, né, daquela pessoa que era fazendeira, que adquiriu, plantou, colheu muito, não tinha onde colocar nos seus celeiros, então ele disse, eu vou derrubar, vou construir novos, maiores, e então eu vou guardar tudo ali, vou dizer agora, minha alma come, bebe, farta, né, e descansa. E então muitas pessoas hoje em dia pensam dessa maneira, em adquirir, em acumular e pensando para quando se aposentar, então viver uma vida tranquila, não é? Sem depender de ninguém. E então Jesus ele pergunta, louco, para quem estas coisas, se esta noite vão te pedir a tua alma? Então, irmãos, nós estamos aqui neste mundo de passagem. O que Deus nos dá é para o nosso bem, não é pecado ser rico, não é errado possuir coisas, mas nós temos que ter essas coisas para abençoar outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas, com aqueles menos favorecidos. É isso que nos ensina a palavra de Deus. E esta semana nós vamos ver um assunto muito interessante que vem nos falando a respeito da pessoa ser tentada pelo que ela vê, né? Por exemplo, ela vê uma joia, os olhos dela se enchem, né, de brilho, aquela joia, vontade de possuir, e então quando ela vê que ela fica imaginando em ter aquela joia, usando aquela joia, então ela quer aquela joia, às vezes mesmo sem poder, e aí ela vai e compra aquela joia, e sim, entra numa dívida, e ali então ela passa a ter problemas, porque às vezes não consegue nem pagar a dívida que assume. Então, o assunto que nós vamos ver é exatamente este, é ser atraídos pela propaganda, querer e ter aquela coisa. E isso que nós vamos aprender essa semana dentro da palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos neste assunto diretamente, eu quero ler para vocês, em Mateus 13, 22, a palavra de Deus nos diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui o Senhor Jesus vem falando da parábola do semeador, né? Nós vamos entrar neste assunto um pouco mais adiante essa semana, mas a palavra de Deus, às vezes ela cai, né, no coração, no ouvido de uma pessoa, ela até começa a germinar a semente da palavra de Deus, mas o que acontece é que a fascinação pelas coisas que o mundo oferece faz com que esta semente da palavra de Deus seja sufocada e então o que acontece? Esta semente ela acaba germinando, cresce um pouquinho, mas depois morre. Ela fica infrutífera. E assim pode estar acontecendo com alguns de nós que estamos agora ouvindo este estudo, né? Pessoas que já ouviram, que já sentiram aquele gosto pela palavra de Deus, que aquilo começou a arder em seu coração, uma nova mensagem, né? um novo modo de vida de acordo com a vontade de Deus, mas de repente deixou-se envolver pelas coisas do mundo, pela fascinação das coisas, né? Das riquezas, e acabou então sufocando a semente que estava germinando em seu coração da palavra de Deus. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Hoje, nós vivemos num mundo em que muitas igrejas, elas estão pregando o evangelho da prosperidade. Você já ouviu falar neste evangelho? Muitas igrejas. E o estudo que nós então vamos começar hoje e vamos até sexta-feira, nós iremos nos aprofundar um pouco mais no estudo que nós tratamos da semana passada e concentrando agora no impacto emocional do materialismo. Por exemplo, qual é o impacto emocional do materialismo? É a insatisfação, o descontentamento, a ganância, a cobiça, a fantasia,
amor pelas coisas materiais, e eu creio que nenhum estudo poderia ser mais apropriado para a época em que nós estamos vivendo. Então nós precisamos ter bastante atenção, ouça esse vídeo algumas vezes, faça algumas anotações para você poder entender. Em Lucas 21:34, olha aqui o que o Senhor Jesus disse, Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, precisamos estar cuidadosos. Acautelai-vos, diz aqui o Senhor Jesus, para que o nosso coração não fique sobrecarregado. Então, esta é a situação que nós vivemos hoje. As pessoas vivem somente pensando nas coisas materiais, o coração fica sobrecarregado com as orgias, com a embriaguez, as preocupações deste mundo. E então o que acontece? Quando Jesus voltar, que não está muito longe a volta de Jesus, esta vinda dele vai ser como um laço para muitos que estão presos às coisas deste mundo. Jesus, ele então, aqui nos faz uma advertência, porque como cristãos nós sabemos que o adultério, o assassinato, melhor dizendo, nunca foram aceitáveis no estilo de vida do cristão. Mas outros pecados que são tão destrutivos quanto o assassinato, o adultério, estão sendo mais aceitáveis, como, por exemplo, a cobiça e a ganância. A cobiça e a ganância, muitas vezes, compromete o testemunho do cristão. E aí desviam recursos que, de outra maneira, poderiam ser investidos na causa de Deus. E eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que, infelizmente, existe uma linha teológica popular que cultiva o egoísmo sob o pretexto de desenvolver a fé. Eu estou falando aqui da conhecida teologia da prosperidade. Essa falsa teologia, como qualquer falsificação eficaz, ela contém uma verdade misturada com um engano. É claro que o apóstolo João, lá em 3 João, versículo 2, ele diz que eu desejo que em tudo te vá bem e que tenha prosperidade. João diz isso, 3 João, verso 2. Deus deseja, amigos e irmãos, que nós prosperemos. E Deus tem abençoado muitos cristãos ao longo da história, como ele fez com Abraão, como ele fez com Jó, como ele fez com Boaz e tantos outros que nós temos na Bíblia, exemplos, né? Deus tem abençoado muitos cristãos. O problema dessa falsa teologia da prosperidade é que ela ensina que a nossa doação, de alguma forma, obriga Deus a nos enriquecer. Eles dizem, quanto mais nós dermos, mais nós iremos receber. O cristão ele é motivado a doar não pelo princípio espiritual, mas pelo desejo egoísta de obter mais dinheiro. É por isso que muitas igrejas estão promovendo o egoísmo e a ganância. Eles dizem, quanto mais você der, mais Deus vai te dar. A mensagem dessa falsa teologia é a seguinte: siga Deus e Ele o enriquecerá com bens materiais. Em outras palavras, você quer ser materialista e se sentir bem com isso? E eles dizem, então, nós temos o Evangelho para você. Eu quero ainda ler rapidamente aqui em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele nos escrevendo em 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios 8, a partir do verso 1, ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Se você puder, leia 2 Coríntios 8, de 1 a 7. Aqui
O apóstolo Paulo fala que os irmãos, eles davam voluntariamente, com alegria, eles queriam participar, isto com sacrifício, eles não tinham, eram pobres, mas eles queriam doar com alegria. Este é o motivo espiritual. Deus ama o que dá com alegria, Deus não ama aquele que dá esperando receber mais em troca. O reino de Deus, amigos, não é comércio, não é comida, não é bebida. O reino de Deus é um reino que é implantado em nossa mente, em nosso coração, em que nós fazemos tudo por amor e por alegria. Nós vamos voltar amanhã continuando este assunto e também o assunto da semana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Ouça esse vídeo mais algumas vezes para você entender, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.